Paz de Cristo Jesus a toda a igreja, amém? Eu quero que você, nesse momento, já vai abrindo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Confesso que essa semana foi uma semana bem atípica, diferente em relação à preparação da palavra. Eu até pedi a dispensa do louvor aí, porque estava bem corrido. E eu tinha um texto, desde a semana passada, em meu coração, no qual eu ministraria sobre o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, em conjunção juntamente com Efésios capítulo 1. Mas de repente, na quinta-feira eu fui surpreendido, eu orei na quarta-feira, eu falei: Senhor, a mensagem ela está sendo feita, está sendo formada, mas existe uma resistência no meu próprio coração em relação a essa própria mensagem. Me dê uma palavra, será que eu estou sendo assertivo naquilo que estou preparando para a igreja? Quando eu acordei na quinta-feira pela manhã, eu estava indo trabalhar, indo para Pompeia, Deus me deu um versículo e falou constantemente, por inúmeras vezes no meu coração. Simplesmente esse trecho: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu falei: mas o que é isso, né? Esse texto pela manhã, assim, subitamente, e mais uma vez veio: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E depois de novo: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E pela manhã toda aquele texto, ele foi sendo repetido na minha mente, até que eu mudei a mensagem e o Senhor me colocou aqui com essa mensagem, com a temática seguinte. É uma indagação, tá? Onde juntamente com vocês, na linha de frente, eu me coloco, nós, como igreja, como agradar a Deus se vivermos na carne. O texto, Romanos capítulo 8, verso de número 1 ao 8. É só para deixar um texto como base. Nós não vamos fazer uma exposição dentro desse texto, até mesmo pelo conteúdo profundo, mas discorreremos sobre alguns versículos em concordância com a própria palavra, em toda a Bíblia. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Em algumas versões diz: encerrou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, essa mensagem, que aparentemente apresenta até uma temática ofensiva, aparentemente, não tem como objetivo primário corresponder dessa forma agressiva. Na verdade, mostrar o simples fato de que a nossa humanidade ela foi afetada pelo pecado de Adão, conhecido também como aquela doutrina de Santo Agostinho, que fala do pecado original, que nada mais é uma doutrina cristã que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento da existência do mal através da queda do homem. Quero apresentar como objetivo central, entenda isso, o objetivo central desta noite é que por Cristo Jesus nós somos livres pela lei do Espírito da vida que está em mim e em você. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Você não está mais na lei do pecado, é o Espírito da vida sobre nossas vidas. Então não quero que você entenda essa temática como uma advertência, mas sim que você entenda que isso era uma questão de hereditariedade do pecado de Adão. Mas nós estamos agora debaixo da graça. Confesso para os irmãos
que já li esse texto por inúmeras vezes, folheei várias vezes passando por ele, nunca atentei para as suas riquezas, nunca olhei com profundidade contextual para averiguar ou inquirir das coisas que Paulo, da sua totalidade contextual, das grandes coisas que Paulo escrevia aos romanos. Por vez ou outra, até citei alguns textos com referência para servir de embasamento a alguns outros textos, mas hoje, em especial, voltar meus olhos para este texto, vejo significativamente a sua aplicabilidade no conceito de tudo que se refere à vida cristã. Eu falo conduta de vida, o seu caminhar diante de Cristo. Poderia até dizer que este texto nos conduz de fato a viver uma vida totalmente reformada no que se refere à mudança e transformação de acordo com a mente em Cristo, no qual é o autor e consumador da nossa fé. Me vem à memória agora uma ilustração simples. 2 irmãos, uma irmã sendo mais velha e o seu irmãozinho, e eles não se entendiam muito bem nos afazeres da casa, e a irmã mais velha queria que ele limpasse o quintal, e pedia para ele, falou assim, vai varrer o quintal, e ele gritava, longe de mim fazer isso, faça você, e ele sempre desobediente, enquanto a irmã fazia, atentava para o serviço da casa, ele não queria ajudar, e pedia mais uma vez, vai varrer a sala, ele falou assim, eu não vou fazer isso, faça você. Mas um certo dia, o seu irmãozinho estava brincando no quintal e acidentalmente tacou uma pedra e matou o papagaio do seu pai, acidentalmente. E aí ele, muito preocupado, a sua irmã vendo da janela, ele pegou o papagaio e enterrou. O que aconteceu? A sua irmã começou a se valer daquela situação para fazer ele trabalhar. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que, por vezes, quando nós permanecemos na prática do pecado, nos tornamos escravo dele. E aquele menino, ainda muito jovem, cansado daquela pressão e daquela culpa, um dia resolve ir até o pai e confessar o pecado. E ele chega para o pai e começa a contar tudo. Foi eu, pai, que fiz isso. E o pai fala assim, olha, filho, eu já estava desconfiado que você tinha feito isso, mas eu amo muito você, para recair todo esse peso sobre a sua vida. Eu te perdoo. Olha o que o Senhor Jesus está falando aqui. Eu te perdoo. Em João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra aqui, injustiça porque a lei do espírito da morte que estava sobre nossas vidas, na cruz do Calvário, Jesus nos comprou. Até o Nivaldo brincava muito, que eu usava muito essa palavra, até o Telestai, né, Nivaldo? E realmente está pago. Ele comprou você para Ele. Não há mais condenação sobre a sua vida. Infelizmente hoje, temos visto uma interpretação imprecisa das Escrituras, é bem verdade. Por vezes a falta de profundidade, temor e até mesmo religiosidade são fatores que comprometem a compreensão dos estatutos sagrados. Com isso podemos estar vulneráveis aos incontáveis tipos de enganos e sofismas do próprio diabo sobre as nossas vidas, tentando nos enganar. Primeira delas, que nos permite a viver numa vida de carnalidade, a falta de profundidade. Observe algo aqui para vocês. Isso aqui serve para os descrentes, mas serve para crentes que estão à casa de Deus, vivendo uma vida, talvez, num alto engano. A falta de profundidade nada mais é que uma trajetória onde as coisas concernentes ao reino de Deus e à vontade do Pai não são mais prioridades e é de pouco interesse nosso. Em contrapartida, nós temos em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos, que eles eram nobres, eram perspicazes na palavra, porque estavam preocupados em averiguar se tudo aquilo que Paulo ministrava era verdade. Jesus mesmo disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse examinai aqui foi só infiram, sejam dedicados, olhem para a palavra minuciosamente, se dediquem a compreender os estatutos, para que você cresça na graça e no conhecimento.
A falta de temor é o segundo ponto. A falta de temor é não exercitado no princípio da sabedoria, que corresponde não estar em submissão à palavra, se permitir não estar preparado a compreender e construir uma sã consciência de valores nos santos preceitos que servem de caminho para a trajetória cristã no Senhor e para balizar toda uma vida, uma carreira na existência humana. Você só pode ser balizado pela palavra de Deus. Entenda isso. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, Salomão, depois de ter passado por inúmeras situações, se prostrou diante de outros deuses, fez aquilo que era desagradável diante de Deus, ele escreve assim, no auge da sua maturidade, já próximo de morrer: agora, o que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Tema a Deus. Se tem uma palavra para você hoje aqui, tema a Deus. Acima de tudo, tema a Deus. Terceiro, a religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venoso, que ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Olha só o que está dizendo aqui, até pior que a imoralidade. É isso mesmo que eu estou afirmando. Por quê? Diferentemente dos demais pecados, o religioso, por sua aparência e piedade, é um pecador vacinado contra o próprio arrependimento. Olha só o que Jesus diz em Mateus 11, capítulo 23, 11, versículo 23 ao 24. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. É uma palavra dura, na verdade. O que Jesus está dizendo aqui é que o pecado de Sodoma não deixou de ser pecado, era pecado sim, a cidade foi destruída por isso. Mas ele está colocando em xeque uma questão de arrependimento, porque se em Sodoma eles tivessem visto o que foi feito em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Então, o arrependimento, o caminho para voltar para a presença de Deus. Em destaque, o verso 1 do capítulo 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na verdade, existe uma possibilidade de pessoas se apropriarem deste versículo sem se condicionar a uma vida em Cristo. Porque nós escutamos por inúmeras vezes, nenhuma condenação sobre minha vida, eu estou dentro da casa de Deus, eu estou seguro, eu estou a salvo. Mas não está condicionado àquilo que Cristo fez por você, ou ainda tão pouco entendeu o que Cristo fez por você. E isso pode ser muito perigoso. Uma breve consideração sobre o texto que nós acabamos de ler. Os crentes obedientes devem se sentir bem consigo mesmos e com sua fé quando leem o primeiro versículo de Romanos 1. Verdade, né? Conforto adicional deve vir do restante do capítulo, porque muitos outros benefícios são dados àqueles que estão em Cristo. E a frase diz, em Cristo, ou expressão equivalente, ela é usada 172 vezes no Novo Testamento. Este fato implica fortemente que estar no Senhor é importante. Quando ouvimos essa expressão, não devemos relacionar a um local, a uma certa dimensão, mas sim se trata de um relacionamento íntimo com o próprio Jesus, uma união espiritual com Ele. Estamos em Cristo quando somos parte do corpo e partes da igreja. A razão pelo qual os crentes podem ter vitória por meio de Cristo Jesus é que pelo poder da habitação do Espírito de Cristo é maior do que o poder da velha natureza pecaminosa. A força descendente da natureza pecaminosa pode ser comparada à força descendente da gravidade da Terra. Preste atenção que eu vou dizer para vocês. Uma pedra lançada ao ar cairá no chão, não é verdade? Porque não tem vida e nem poder para vencer a força da gravidade. Mas quando nós lançamos um pássaro ao ar, porque há vida nele, ele voará para longe e vencerá a natureza da gravidade. Sabe o que quer dizer isso? Que a lei do Espírito da vida
que está em mim e em você, que ressuscitou Jesus dos mortos, isso faz com que nós não vivamos mais em condenação. Diz que uma luz raiou, e aqueles que estavam sentados na escuridão da morte, no desespero, Jesus aparece pregando e ministrando. E aí, aqueles que estavam em trevas, viu a luz. E aqueles que vieram para a luz, Jesus o recebeu. E o que é mais tremendo de tudo isso, todos aqueles que vêm a Ele, Ele jamais o lançará fora. Jamais o lançará fora. Você é a propriedade de Deus. Dessa mesma forma, em Cristo, os crentes têm uma nova força ascendente do Espírito, que é maior do que a força descendente da velha natureza pecaminosa. Isso no verso 1 e 2. Esforços para guardar a lei não pode produzir justiça, porque a natureza é pecaminosa e tão ruim que não pode ser curada, ou mesmo melhorada, não é possível. Quando, no entanto, os crentes vivem de acordo com o poder do Espírito, eles podem desenvolver em suas vidas a justiça que a lei visava, mas não podia produzir. A mente não pode ser controlada ao mesmo tempo pela velha natureza pecaminosa e pelo Espírito. Lembra a lei da física? 2 corpos não podem habitar o mesmo local. Não é possível. Um resulta em hostilidade a Deus e o outro em paz. Um leva à morte e o outro leva à vida. Pois bem, para uma melhor compreensão, a excelente ilustração que viabiliza bem tudo isso que nos faz desfrutar dessa nova natureza em Cristo. É como se nós tivéssemos 2 cães. Um cachorro dócil, onde é manso, praticamente mora junto com você dentro da sua casa, e um cão de guarda, que é feroz, que é bravo. E ele é preparado para guardar o quintal, o terreno. Se você começa a alimentar mais um do que o outro, o que acontece? Um se tornará mais forte que o outro, não é verdade? E se você alimenta os dois igualmente, você corre o risco de ser um morno, porque você alimenta os dois. Mas é mais fácil alimentar, nessas circunstâncias, o cão feroz. Se você alimentar as coisas que são da carne, você viverá na carne. Se alimentar as coisas do Espírito, vai viver no Espírito, pois desses Deus se agrada. Apesar da temática, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quero contrapor em destaque a importância de viver uma vida no Espírito. Diga aí, uma vida no Espírito. Desfrutar da verdadeira liberdade que há em Cristo e nos apropriarmos daquilo que nos é dado por direito. Como podemos compreender nossas vidas sendo participantes da natureza de Cristo? Fica aqui uma indagação. Podemos pensar, e é onde eu quero discorrer rapidamente, sobre esses 3 pilares da caminhada cristã e uma vida no Espírito. A primeira delas é a adoção, a segunda, identidade, e a terceira, santificação. Digo aí por uma questão pedagógica mesmo. Adoção, identidade e santificação. Se perguntar, Tiago, só tem esses 3? Não, tem vários. Mas eu escolhi 3, porque eu joguei oportunamente nessa mensagem falar sobre isso. A adoção significa um ato de total graça feita por Deus pela humanidade. Você entende o que é a graça de Deus na sua vida? Somos salvos por Cristo e adotados por Ele, assim como está escrito em 1 João 3,1, que diz assim: veja como é grande o amor que foi concedido pelo Pai, e hoje somos chamados filhos de Deus. Em 1 João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, todos o que condição? Receber, deu-lhes o poder. Jesus outorga um poder, um título a você. Se alguém perguntasse para você, quem é você? Você poderia dizer, eu sou filho de Deus? Esse título é dado a você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu sou filho de Deus. Mas isso se consolida quando diz assim, aos que creem em seu nome. Você tem que crer. A adoção
é para aqueles que creem. Mas mesmo sendo filhos, e filhos amados, é bem verdade que às vezes precisamos de correção, não é verdade? Ou, a palavra aqui bem melhor aplicada, seria disciplina. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 8, e o versículo de número 11, diz o seguinte: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo de número 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser de motivo de alegria no momento. Quem gosta de ser disciplinado? Você tem um argumento formado, de repente você é contraposto o teu argumento. Geralmente entra em contradição com aquilo que você pensa. Mas diz assim: motivo de alegria no momento não há, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela exercitados. Esse exercício da correção faz parte da nossa caminhada. Eu estou falando isso para crentes. Serve para os não crentes, mas serve para os crentes. Mas agora, para a gente entender o que a Bíblia diz a respeito de disciplina ou correção, a palavra disciplina se apresenta nessa perícope como em destaque. E à luz da Bíblia, ela tem um sentido comunicativo do Antigo Testamento e até mesmo pictográfico, que eu vou falar aqui para vocês, que é super interessante. Eu comecei a pesquisar e percebi que a palavra disciplina tinha o mesmo real significado da palavra grega paideia. A palavra paideia do grego corresponde ao mesmo significado do hebraico mussar, instrução, disciplina e castigo. Na antiguidade fazia registro de pictogramas, que eram desenhos esquemáticos destinados a significar algo. Símbolos, sinais, figuras, enfim. Em especial, o pictograma dessa palavra é uma união de duas figuras. Um espinho virado juntamente com o desenho de uma cabeça. Junto eles formam o seguinte significado: virar a cabeça. Que nos dá um sentido mais exato de virar a cabeça do discípulo, aluno ou criança em uma direção particular. O que se pode entender para a direção correta ou certa. Então, quando Deus ou o Espírito está te corrigindo, Ele nada mais está pegando a sua cabeça e colocando na posição certa, para que você enxergue quem você é verdadeiramente em Deus. Amém? Segundo, identidade. Em Romanos 8,2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A partir do momento que compreendemos que aqueles que estão em Cristo estão debaixo da lei do Espírito de vida e libertos da lei do pecado e da morte, podemos enxergar a nossa verdadeira identidade em Deus. E existe uma relação e duas considerações factuais, que a primeira delas é revelação, diga revelação, e a segunda, realização. À medida que temos a revelação de quem Deus é, descobrimos que nós somos o que fazemos. Nossa identidade é percebida pela revelação que nós temos sobre o próprio Deus pelo Espírito Santo. Entender que nós somos é o que permite a realização do nosso chamado. Você já parou para pensar quem você é? Tudo aquilo que Cristo construiu até agora na sua vida? Às vezes, ou melhor, por vezes, achamos que estamos na direção certa, na direção correta. Minha mão até dormiu agora. Mas há uma revelação dada pelo próprio Espírito para mostrar quem é você no Senhor. E você pode achar aí e falar assim: nossa, eu ainda não tenho essa revelação. Ela vai chegar na sua vida. Para aqueles que estão caminhando recentemente, vai chegar na sua vida. E pode ser que aqueles que já estão caminhando há algum tempo, já está sendo desenhado isso ou mostrado em etapas. Lembra que uma vez eu disse aqui que isso parte de uma vida, uma dependência em Deus,
para que isso seja registrado e mostrado e até mesmo impresso no seu coração, para que ninguém tire isso de você. É para você. Entender que somos é o que permite também um outro processo, a realização do nosso chamado. Sendo assim, conhecer a identidade é uma preparação para o cumprimento do nosso propósito. Primeiro, eu reconheço que eu sou filho de Deus. Automaticamente, eu reconheço também que eu tenho uma nova identidade em Cristo. E o ato da realização, eu começo a perceber que há um propósito a ser cumprido através da minha vida. E conhecendo a Deus, nós teremos dois tipos de revelação sobre nós mesmos. A primeira, a revelação das nossas virtudes, revelação dos nossos defeitos e pecados. Isso geralmente é para gerar maturidade na sua vida cristã. Quando nós começamos a perceber e a dividir, Jesus ele fala da porta, existe o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é o mais fácil de entrar. E é o mais interessante também, porque você olha, tem muitas pessoas, fala assim, esse lugar aqui está badalado, eu vou entrar aqui. O estreito não é um lugar apertado. É um lugar difícil, desconfortável, porque você vai ser lapidado ali. Existe algo lá na frente, que se chama recompensa, para aqueles que não negaram Jesus, chegarem até o fim. E lá estará preparada a coroa da vida eterna para você. As nossas virtudes vêm por sermos imagem e semelhança de Deus. E segundo, os nossos defeitos vêm para nos transformar e mostrar que somos dependentes do Senhor. Você tem dependido de Deus? Se você ainda não tem aprendido, é necessário para que você enxergue e veja com os olhos do Espírito aquilo que há de ser manifesto e que está sendo preparado para ser entregue a você. Uma vida na carne, ela não pode representar toda uma vida na carne pode representar toda uma distorção do plano salvífico e o senso de propósito na vida de uma pessoa. Só o Espírito, uma vida no Espírito, pode convencê-lo de uma verdadeira identidade em Deus. Vocês entenderam o que eu disse aqui? Somente uma vida no Espírito. É por isso que muitas vezes nós ficamos atribulados, porque estamos divididos. Estamos divididos. Uma hora cogitamos nas coisas da carne, e outra hora nós cogitamos nas coisas do Espírito. Eu estou falando isso aqui para você, mas não é para chamar sua atenção, não é porque eu estou juntamente com vocês. Eu me encaixo nesse mesmo sistema. Porque se eu não me guardar, eu penso as mesmas coisas que vocês, eu faço as mesmas coisas, estou sujeito a pecar também. Entenda isso. Mas quando nós escolhemos a vivermos no Espírito, há uma vida de santificação para você. Há uma vida que separará você das coisas vis deste mundo e fará você resplandecer. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Para isso, para glorificar a Deus, porque você já é um eleito, um cidadão dos céus. A santificação, uma vez que somos alcançados por sua graça, e agora participantes da natureza de Cristo, pelo Espírito andemos e vivamos no Espírito. Um compromisso profundo com Deus e sua santidade, a qual fomos todos chamados. Diga aí para o seu irmão, você foi chamado para viver em santidade. A santidade é um dos assuntos centrais da vida cristã, que se correlaciona diretamente em perseverar, nutrir um relacionamento real com o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nosso Consolador, que ajuda em nossas fraquezas. Charles Spurgeon diz, a santidade é o lado visível da salvação. Quer ir para o céu? Quer a coroa que Deus tem preparado? Viva em espírito. Ah, é fácil viver em espírito? Não é fácil, mas lute. Lute para viver uma vida no espírito.
Se convença todos os dias que você tem que viver uma vida no Espírito. Porque sem santidade ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor, a face do Senhor. É uma luta cotidiana. E a hora que você está se resguardando, lutando para viver em Espírito, Satanás ele vem e coloca algo diante de você só para tentar te derrubar. Aí você imediatamente entra em juízo e fala: Senhor, me ajuda, me fortalece. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, ou melhor, eu estava vindo da casa da minha mãe para a minha casa, e aconteceu uma situação que aquilo me tirou a paz, de certa forma. E eu até achei no meu direito de pegar e recobrar aquilo. Eu falei: Senhor, isso não está certo, eu vou ter que falar alguma coisa. Aí o Senhor falou assim: vive em espírito, você não precisa disso. Você não tem que recobrar isso. Você liga isso diretamente a mim e eu posso resolver todas as coisas. E aquilo foi apagado da minha mente. Por isso que é importante, né? A palavra primeiro fala com o pregador, depois fala com a igreja. Você acha o quê? Se fosse uma chicotada, minhas costas estavam tudo marcado aqui. Vocês percebem? Né? Pois bem, Romanos capítulo 6, verso de número 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meu Deus, quantas vezes eu li isso aqui, nunca vi a riqueza dessa palavra aqui. O texto, primeiramente, ele fala de nossa libertação e transformação. Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta. Olha só, ele é a porta. Você tem que passar por ele. E quando você passa por ele, você vai achar o caminho e pastagem. Ambos, a palavra libertação e transformação, são verbos no passado, que representam uma santificação inicial. Todos nós passaremos pela santificação inicial. Alguns já passaram aqui, já estão no caminho, mas terão aqueles que estão até em casa, aqueles que vão assistir futuramente. Em nome de Jesus, que você possa passar também por essa santificação inicial. Jesus é a porta. Somente Jesus, você só pode entrar por Jesus, Rei e Senhor. O fruto dessa experiência corresponde também ao processo desse caminho, que conhecemos como santificação progressiva. Nós estamos num processo de santificação. Você percebe que quando nós falamos de carnalidade ou de espírito, existe até uma sensação meio que obtusa, dura de receber quando ouvimos essa palavra, mas a palavra carne, Paulo ele utiliza como significado de pecado. De pecado. Por quê? Porque a lei era ruim. A lei é ruim. A lei era boa. A lei era santa. A lei foi feita para desnudar e mostrar e apontar o pecado. Porém, foi necessário que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, viesse à terra, fosse até o Calvário e nos comprar preço de sangue, para que nós pudéssemos estar aqui em liberdade, viver esse caminho de santificação, uma santificação progressiva. Sabe o que isso significa? O Espírito Santo de Deus, você como habitação, como casa de Deus, todos os dias, vivendo em você, convencendo você, te ensinando as coisas, te dando sábios conselhos. É um caminho de santificação progressiva. Isso não vai faltar na sua vida, aqueles que atentam para o Espírito de Deus. E uma terceira etapa, estamos num processo, finalmente, aponto para o futuro quando diz, e por fim, que é o próprio texto diz aqui, por fim, a vida eterna. Sua provisão é plena, é algo que aguardamos. Trata-se da santificação final. Você já parou para pensar? A que nível estamos vivendo diante de Deus? Estamos buscando viver uma vida de santificação progressiva, a tal ponto de poder esvaziar de nossas vontades?
sabendo quem você é, de todas as coisas que você pode escolher, sabe, coisas terrenas, carreiras. Sabe, amados irmãos, eu tinha muitos sonhos na música. Um dos meus primeiros sonhos, até mesmo antes de casar, era morar em São Paulo. E ser um sideman de artistas, de tocar para cantores famosos. E em alguns períodos aqui em Marília eu tive até a oportunidade de ir. Até mesmo, eu já falei isso aqui, uma vez eu fui chamado para ir numa turnê com uma dupla, não vou falar o nome aqui porque já nem existe mais, mas era uma dupla conhecida, para ir para os Estados Unidos e ficar lá durante 3 meses tocando. Mas aí eu orei a Deus, Deus falou assim, filho, eu sei que muitos querem este lugar, mas eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Outros no meu lugar teriam ido, e talvez nem teriam voltado, teriam ficado por lá. Mas eu sei que os planos de Deus, os projetos de Deus, estão, inclusive este, uma vida de santificação e progressiva, de viver na presença de Deus. Talvez, amados irmãos, eu não falo isso sem temor nenhum. Talvez eu não seja conhecido, eu não seja um grande pregador, talvez eu não seja um grande músico, eu seja um professor, mas ninguém vai poder deixar de falar que eu não busquei servir com temor e tremor a Deus em uma vida de santificação. Porque muitas vezes nós queremos ser grande. Eu quero ser grande diante de Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero dar minha vida a Deus. Hoje até mesmo eu vi uma palavra pela manhã falando a respeito dos heróis da fé. Você sabia que existem inúmeros heróis da fé que não são conhecidos, o nome deles não passa em redes, não são contados ou falados em podcast, mas são heróis da fé. E nós só veremos isso naquele grande dia, quando nós estarmos com Cristo Jesus. E fecho com isso. Estamos em um processo glorioso que nos leva para a eternidade. Enquanto isso, desfrute. Diga aí para o seu irmão, desfrute da graça, do incomensurável amor de Deus, da comunhão e santificação. Você percebe que não é só graça vazia, né? É uma graça que está ligada ao amor de Deus. É uma graça que permite nós vivermos em comunhão com Deus. Você não pode ter comunhão com alguém e não saber que esse amigo pensa a teu respeito, o que ele quer da sua vida? Dá todo um sentido completamente diferente à nossa vida. Porque a comunhão com Deus gera santificação. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e aos chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, o objetivo dessa palavra: viva uma vida no Espírito. Você quer viver sob a lei do pecado e da morte? Ou sob a lei do Espírito de vida? É nosso. Para a glória de Deus. Para que o seu nome seja exaltado, glorificado em toda a terra. E todos saibam que nós somos filhos e filhos amados. Amém? Abaixe sua cabeça, eu quero orar juntamente com você. Senhor Jesus, exaltado e enaltecido é o teu santo nome neste lugar, ó Deus, porque todas as coisas, assim como Paulo diz que por dele, porque para ele são todas as coisas, Senhor. Tudo isso aqui, Senhor, é para ressaltar que o Senhor é Rei e Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor reina sobre nós, que o Senhor reina sobre a tua amada igreja.
quero, Pai, em nome de Jesus, apresentar a vida dos meus irmãos, apresentar aqueles que estão em suas casas agora, Senhor, que ainda, Senhor, não tomaram uma decisão em relação a viver uma vida, Pai, de santificação na Tua presença. Que eles sejam alcançados hoje, ó Deus, pela lei do Espírito da vida, Pai. Que o Senhor os alcance, que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor. E que o Senhor nos ajude todos os dias, Pai, através de uma decisão íntima em nossas vidas de viver uma vida no Espírito. Uma vida, Pai, que agrada ao Senhor. Uma vida, Pai, que nós possamos nos despojar do velho homem e viver na nova natureza, que é Cristo Jesus, através do Teu Santo Espírito. Pai, aviva isso no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, para que nós possamos andar em novidade de vida, sinalizando o reino de Deus e dizendo para todos que Jesus Cristo é o Senhor para todo o sempre. E todos possam dizer amém, amém, amém. E antes de encerrar, se há alguém aqui no nosso meio que quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, é a hora de salvação de Deus para você nessa hora. Não importa a sua idade, importa que uma vida no Espírito pode ser dada a todo aquele que crê. O Espírito Santo, ele fala ao seu coração nesse momento. E se você não endurecer o seu coração, você poderá recebê-lo agora, nesse exato instante. Eu também quero convidar você que, durante muito tempo, estando mesmo na igreja, tem estado distante, não tem desfrutado de uma plena comunhão com Deus ou uma comunhão mais próxima do Senhor e quer se reconciliar com Ele. Essa é a hora de Deus para você também. Eu quero convidar você a ficar de pé. E não se sinta constrangido, porque isso é algo particular, eu não convenço ninguém. O único que conversa aqui é o próprio Espírito de Deus, no qual foi apresentado hoje aqui, no qual estamos debaixo do Espírito da vida, e Ele o convida para que você tenha essa vida em Deus. Amém? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que todo aquele que vem até Ti, o Senhor jamais o lançará fora, Deus. E eu quero, Senhor, que nesse exato instante, Pai, fale ao coração daqueles, Pai, que estão agora nos acompanhando, Senhor, em suas casas, aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, ó Deus. Que no decorrer dessa semana, ó Deus, ao assistirem essa mensagem, esse vídeo, possam ser alcançados, ó Deus, pelo Teu incomensurável amor. Para que a Tua salvação adentre a esta casa, ó Deus. Que haja salvação, Pai, para essas pessoas. Que haja reconciliação, ó Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou esperar mais uns 2 minutos, que ainda a gente tem tempo. Tenha vergonha não, meu amado. Não resista à voz do próprio Espírito. Na verdade, eu não me incomodo se não vir ninguém aqui. Na verdade, é que assim, a resistência é muito grande nesse exato momento. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que o Senhor me pede. É a hora de Deus, a salvação de Deus para você. E aqueles que querem reconciliação, também é um momento especial. Você que quer, Senhor, eu quero dar um passo a mais.
Eu quero viver uma vida diferente na sua presença. Senhor, eu quero realmente desfrutar da liberdade que há em Cristo Jesus, pelo lei do Espírito da vida que faz parte de mim agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Fique todos de pé. E você pensa que eu desisti? Desisti não. Se você não quiser se levantar aqui no meio, depois eu vou estar ali no fundo. Se você quiser, pode me procurar ali. Eu vou conversar com você. Eu vou fazer a oração juntamente com você. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos por mais um dia, pela tua santa e bendita palavra, porque tu és a verdade, Senhor. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que o Senhor possa abençoar a vida do teu povo esta semana e que os nossos corações possam queimar, Senhor, anelantes pela tua presença, Pai. Todos os dias, Pai. Que o poder de Deus, a graça e o incomensurável amor de Cristo Jesus e o doce conselho do Espírito Santo seja sobre toda a igreja e todos possam em concordância dizer amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Vamos para as suas casas na santa paz de Deus. Igreja um pouquinho aí, converse com o seu irmão. E eu não desisti de você. Se você quiser, eu vou estar ali te esperando ali para orar juntamente com você. Amém? E esse convite é para os jovens também, viu? Para os jovens também. Deus abençoe.